Paz do Senhor, adolescentes, paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar juntamente com vocês a nossa revista de adolescente, a lição de número 5, que tem por título Como conviver com o diferente. Peço para que você localize o destaque inicial. O destaque está na primeira página da nossa revista, que está em Romanos capítulo 12 e versículo de número 18, que diz assim: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Peço que você, adolescente, vá na segunda página da nossa revista para juntamente iniciarmos a nossa lição. Vou estar lendo a introdução, que diz assim: quantas pessoas fazem parte da sua família? Todas são iguais? Muito provável que a resposta seja não. Por isso, conviver com pessoas diferentes de nós implica viver em família. Como vocês já notaram, o assunto-chave da nossa revista de número 5, vai nos mostrar que precisamos conviver com pessoas que são totalmente diferentes de nós. Precisamos lidar com pessoas que são totalmente de nós, que pensam totalmente de nós. Isso, como diz o autor, implica viver em família. Ok, adolescente? Isso implica viver em família. Passamos para o primeiro tópico. Sou diferente. E daí? Não há problema nenhum em sermos diferentes. Na verdade, o que precisamos aprender é viver na liberdade em que Jesus nos deu e conforme Ele deseja que vivamos. Adolescente, olha o que o autor vai nos dizer. Não há problema nenhum em sermos diferentes. Adolescente, não tem problema algum em você pensar totalmente diferente do que a sua mãe pensa. Não há problema algum em você pensar diferente do que o seu pai pensa, do que o seu líder pensa, do que o seu irmão pensa. Não há problema algum em você pensar diferente, desde que você aprenda a lidar, aprenda a viver, melhor dizendo, aprenda a viver na liberdade em que Jesus concedeu para que você viva. Você precisa viver naquilo que Jesus estabeleceu para que você, adolescente, viva. Cada pessoa tem um jeito, uma forma de ser e de viver. Olha que tremenda essa frase. Cada pessoa, adolescente, tem uma forma de ser, tem uma forma de viver. Mas precisamos lidar com essas diferenças. Precisamos lidar com essas diferenças. Não há problema algum em você ser diferente. Você pensar diferente do que o seu amigo pensa, do que o seu amigo pensa. Não há problema algum, desde que vocês vivam na liberdade em que Jesus deu para que vocês vivam. Vocês precisam estar estabelecido na liberdade que Jesus te deu para viver. Tá? Já que ser diferente é normal, então que preciso compreender? Você pode estar se perguntando. Já que viver, ser diferente, melhor dizendo, é normal, o que preciso fazer, o que preciso compreender, o que preciso
compreender. Você pode estar se perguntando. Há uma valiosa lição que você deve, adolescente, aprender para o resto da sua vida. É a de se relacionar com todos os tipos de pessoas sem deixar, isso é muito importante, muito importante. Vocês precisam se relacionar com todos os tipos de pessoas sem deixar se influenciar por aquilo que não é bom. Você precisa ter uma mente formada. Você precisa saber lidar, não se influenciar com aquilo que não é bom. Você precisa negar, você precisa rejeitar as coisas, as propostas que não agradam a Deus, que não agradam a Jesus, que não agrada com aquilo que Jesus propôs para que você, adolescente, para que você, irmão, viva. É preciso saber lidar com isso. Não se influencie com essas coisas que só trarão para vocês consequências negativas. O apóstolo Paulo, na sua epístola 1 Tessalonicense, capítulo 5, de número 21, ele vai alertar a gente, adolescente. Olha o que ele vai dizer: examine tudo. Vocês podem examinar todas as coisas. Porém, ele vai alertar, ele vai concluir a sua fala. Fiquem com o que é bom. Fiquem com aquilo que é bom. Vocês precisam conviver, vocês precisam aprender a lidar com todos os tipos de pessoas, com todos os tipos de adolescentes. Mas vocês precisam evitar as influências. Vocês não podem se deixar se influenciar com essas coisas que só afastarão vocês da presença de Jesus. Vocês precisam fazer aquilo que é bom. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom. Esta é a proposta do apóstolo Paulo para nós. Próximo tópico: a diferença como presente. A diferença como presente. A palavra de Deus nos mostra o aspecto diverso do Altíssimo em criar o mundo. Em sua natureza, criada há vegetações, animais e tudo quanto é vida orgânica, para mostrar a beleza plural que enfeita o mundo em que vivemos. Jesus, Deus, melhor dizendo, vai diversificar a sua criação. Ele vai criar as vegetações, vai criar os animais, vai criar a vida orgânica, vai criar várias outras coisas diferentes. Vai diversificar a sua criação. Ele vai fazer diferença da sua criação. Se Deus, adolescente, se Deus fez essa diferença, se Deus criou todas as coisas diferentes, criou os animais do mar, criou os animais da terra, se Deus fez todas essas coisas, por que com a gente, seres humanos, seria diferente? Você já pensou com você mesmo? Pensa comigo, pensa juntamente comigo, se todos nós pensássemos diferente, se todos nós fôssemos diferentes. Se eu fosse igual a você, se você fosse igual a mim, imagine que coisa doida seria se você fosse igual a mim. Se você pensasse igual a sua mãe, se você fosse igual ao seu pai, imagine que coisa meio
meio doida, se você fosse igual ao seu pai, se fosse igual à sua mãe. Se Deus criou os animais diferentes, por que com nós adolescentes, por que com nós seres humanos seria diferente? Deus também fez nós diferente uns dos outros. Nós precisamos entender que Deus nos fez diferente. Você pensa diferente do que a sua mãe. Sua mãe pensa diferente de você. Isso é normal. Deus também criou cada um com suas diferenças. Adolescentes, e é preciso lidar com essas diferenças. Adolescentes, esse é um desafio para vocês. É vocês aprenderem a lidar com as diferenças. Seu pai pensa diferente. Você precisa entender o seu pai. Você precisa lidar com essas diferenças na sua casa, na sua família, para que vocês possam morar em um lar que seja repleto de alegria, de harmonia, que no seu lar haja alegria, que na sua casa você tenha o prazer de estar, que na sua casa venha habitar o Espírito Santo, que haja paz em sua casa. Por isso vocês precisam saber lidar com as diferenças. Esse é um desafio para nós. Porém, devemos ficar com os olhos bem abertos, pois existem diferenças que fogem totalmente da vontade de Deus. Precisamos ficar com os nossos olhos abertos, porque há algumas diferenças que fogem totalmente da vontade de Deus. Tá? Aqui o autor vai dizer muito bem que Deus quer a gente fazendo a sua vontade, pregando boas novas por todo o mundo. Deus quer que a gente faça a vontade dele, adolescente. Que a gente espalhe o amor dele. Que a gente espalhe as boas novas pelo mundo. Esse mundo tão caótico. Esse mundo que, como a Bíblia diz, que jaz do maligno. Precisamos espalhar as boas novas de Deus. Precisamos espalhar as boas novas de Jesus para esse mundo. Principalmente dentro da nossa casa. E não apenas nos evangelismos e nas viagens missionárias. Adolescente, você precisa sim evangelizar. Você precisa sim, meu irmão, evangelizar. Você precisa sim fazer viagens missionárias. Mas vocês precisam também se preocupar com as pessoas que estão dentro de casa. Vocês precisam orar pelas pessoas dentro da sua casa. Vocês precisam lidar com as pessoas dentro da sua casa. Se vocês não sabem lidar com as pessoas dentro da casa, a pessoa que é da sua família, seu sangue, se vocês não sabem lidar com essas pessoas que são familiares seus, imagine com pessoas que vocês nem conhecem. Nem conhecem. Então, nós precisamos aprender a lidar com gêneros, com gerações que são totalmente diferentes da nossa. E esse é um desafio para nós. Tá bom? Terceiro tópico. Todos são diferentes. E agora? Você pode se perguntar, mas todos são diferentes. E agora? O que devo fazer? Se notarmos que todos são diferentes, peça ajuda ao Espírito Santo para lidar com as diferenças dentro da nossa casa. Se você, adolescente, se deparar com pessoas que são diferentes de vocês, vocês precisam
vocês precisam pedir para que o Espírito Santo possa ajudar a vocês a lidar com a diferença dentro da sua casa. Abra juntamente comigo em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo. Peço que você, por favor, localize comigo o livro de Timóteo, 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. Olha que o apóstolo Paulo vai dizer para o jovem Timóteo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Olha que versículo forte. Olha que versículo forte para nós. Olha que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Precisamos cuidar dos da nossa casa. Precisamos lidar com pessoas da nossa casa. Porque se nós não sabemos, se nós não lidamos com pessoas da nossa própria casa, o apóstolo Paulo vai dizer que temos negado a fé. E nós somos pior do que os descrentes. Nós somos pior do que das pessoas que não creem em Deus. Se nós não tratamos as pessoas da nossa casa com amor, com dignidade, nós somos piores do que os descrentes. Então, tomamos cuidado, muito cuidado com o trato da nossa família. Precisamos tomar cuidado como tratamos as pessoas que são da nossa família, por mais diferentes que elas sejam. Precisamos tomar cuidado com as pessoas da nossa casa. Adolescente, e aqui no terceiro tópico, o autor vai relatar a história de José. Talvez, provavelmente, com certeza vocês conhecem a história de José. José, ele morava em um lar totalmente conturbado, onde os seus irmãos o odiavam, os seus irmãos tinham ciúmes de José. Os seus irmãos tinham ciúmes de José, do jovem José. José vai contar alguns sonhos para os seus irmãos, vai relatar alguns sonhos para os seus irmãos, e essa fúria dos seus irmãos vai aumentar ainda mais com esses sonhos que José vai contar para eles. José vive em uma casa, em um lar conturbado, onde seus irmãos o odeiam. Seus irmãos querem matar, querem exterminar José. E José, os irmãos de José, tramam algo contra José que terrivelmente, terrível que os irmãos de José tramam contra ele. Os irmãos de José têm a ideia de matar, só que o seu irmão, o mais velho, fala para eles não matarem José. Então seus irmãos têm a ideia mais terrível de vender José. Olha, vamos vender José. Tá vindo aí uma carruagem, tá vindo aí uns compradores, os ismaelitas, que a gente vende para eles, eles dão dinheiro, e aí a gente mancha a roupa de José, fala que uma fera devorou José, a gente fala para o nosso pai que uma fera devorou José, e aí tá tudo certo, resolveu o problema. O sonhador está
está arruinado, sonhador, a gente nunca mais vai ver José na nossa vida. E então os irmãos fazem isso com José, vendem José. José é vendido, José é levado para o Egito, José é escravo no Egito, José se deixou ser usado por Deus no Egito. Ele se deixou ser usado por Deus e apesar dessas coisas acontecerem na vida de José, apesar de seus irmãos ter tramado contra José, ter desejado a morte de José, ter vendido José para o Egito, José vira escravo no Egito. Mesmo assim, mesmo tudo isso acontecendo na vida de José, José nos ensina, adolescente, que nós não devemos ter vingança. O espírito de vingança não pode estar no nosso coração. José ensina uma lição para nós tremenda, em que nós devemos suportar o sentimento de vingança. Nós não podemos ter o espírito de vingança. José é vendido. José é humilhado no Egito. José está longe da sua casa. José está longe de seus pais. José está longe do seu pai que ele tanto amava. José está em uma terra totalmente diferente da dele, com um estilo de vida totalmente da dele. José está no Egito com tradições totalmente diferentes do que ele se acostumou a viver. José está num ambiente totalmente diferente do que ele costumou a viver. José, ele cresce em um ambiente totalmente com aquilo que ele sonhou para a vida dele. Mas mesmo assim, José nunca desejou a vingança para os seus irmãos. Assim José superou a situação adversa e foi um homem usado pelo Altíssimo para salvar a sua família, incluindo os seus irmãos que havia vendido. José é usado por Deus. José é usado por Deus para salvar a sua família. Lá no Egito, José é usado por Deus para salvar os seus irmãos também. José poderia muito bem dizer: não, meus irmãos venderam eu. Meus irmãos são totalmente diferentes do que eu penso. Meus irmãos fez comigo uma coisa terrível. Eu não quero meus irmãos. Mas José nos ensina, adolescentes, que mesmo com a traição devemos lidar com todas essas coisas. Devemos superar o sentimento de vingança. Não devemos desejar nos vingar, mas precisamos superar esses sentimentos, pois Jesus, o nosso mestre, Jesus, ele ensinou para a gente que devemos amar todas as pessoas, incluindo os nossos inimigos. Deus, José, nos ensina uma história, nos ensina uma lição maravilhosa. Nos ensina que mesmo na dificuldade, mesmo sendo traído, mesmo sendo humilhado pelos seus irmãos, José ensina para nós que devemos perdoar aqueles que nos desejaram a morte. Precisamos ter amor até pelos nossos inimigos. Adolescente, sentimentos de vingança não provém de Deus. Sentimento de vingança não provém do alto do céu. Então, que nós possamos aprender com
a história de José, que mesmo sendo traído, nós não venhamos levar para os nossos corações sentimento de vingança. Talvez você, adolescente, possa enfrentar ou enfrentou uma situação talvez não parecida, mas semelhante com seus pais, com seus irmãos, não sei. Talvez você foi magoado por alguém que você amava, por alguém que você confiava, por alguém que você tinha algo especial para essa pessoa. Mas a história de José está aqui para nós espelharmos nela. Sentimento de vingança não provém de Deus. Supere tudo isso, por mais difícil que seja, supere todas essas coisas, vingança, e perdoe as pessoas que desejaram mal para vocês. Porque eu tenho certeza, você fazendo isso, adolescente, você estará agradando a Deus, e Deus lhe recompensará, assim como recompensou José. José se tornou governador do Egito. José foi um homem influente, uma influência tremenda no Egito, porque ele soube superar o sentimento de vingança e soube também fazer a vontade de Deus para ele. Ok? Peça ajuda para Deus, para que ele mude a história da sua casa e transforme o que é problema em salvação. Se deixe usar como canal de transformação dentro da sua família. Você pode estar pensando, a minha família ela é conturbada. A minha família ela é totalmente diferente, um padrão totalmente diferente com o que eu penso. Meu pai não me entende, minha mãe não me entende, meus irmãos não me entendem, ninguém me entende. Talvez você possa pensar assim, adolescente, mas o autor dessa revista vai dizer para que você, vai lhe aconselhar a você pedir ajuda a Deus para que resolve esses problemas, para que transforme o que é problema em salvação. Se deixe, adolescente, ser usado como um canal de transformação dentro da sua família. Talvez você não tenha os seus pais que não são evangélicos. Talvez seus pais não sejam evangélicos. Talvez seus pais não vão para a igreja. Talvez você viva em um lar conturbado. Se deixe ser usado por Deus. Se deixe ser usado como um canal de transformação para que a sua família seja transformada através da sua vida, adolescente. Eu creio que adolescentes transformará essa geração. Eu creio que adolescentes serão usados por Deus para transformar essa geração, para para levar a mensagem da cruz para as pessoas que não aceitaram a Jesus. Eu creio, e eu creio também, adolescente, que por mais conturbada seja a sua família, você será um canal de transformação dentro da sua família. A sua mãe não vai te ver como uma pessoa que faz o mal, não. Os seus pais não te olharão desse jeito. Os seus pais te olharão, adolescente, como um adolescente que se deixa ser usado como um canal de transformação. Um adolescente que traz boas coisas para dentro de casa. Não se deixe ser levado pelas pessoas que querem somente o mal para você. Mas faça a diferença, e a diferença está baseada, ser diferente se baseia em viver naquilo que Jesus propôs para você viver. Não se deixe ser influenciado pelas coisas que não agradam a Jesus. Não
não faça, adolescente, aquilo que Jesus não faria. Como vou saber, João Marcos, que isso não agrada a Jesus? Como eu vou saber que esse ponto é pecado ou errado, ou dessa forma ser diferente é errado ou não? Simplesmente pense assim: será que Jesus faria isso? Pense desse jeito. Pense desse jeito. Será que Jesus faria isso que eu faço? Será que Jesus tomaria essa decisão? Será que Jesus faria isso? Porque Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso... Nós precisamos espelhar Cristo. Nós precisamos mostrar para o mundo que em nossa vida Cristo mora em nós. Cristo mora em nosso coração. Então, pensa assim, tá, será que Jesus faria isso? Eu vou tomar essa decisão, mas será que Jesus faria isso? Se não, não faça. E não há problema algum em você ser diferente. Não há problema algum, não fique depressivo. Se as pessoas falam, nossa, você é diferente, você é tal isso, você é tal coisa, não fique preocupado com isso. Ser diferente é normal. É normal você pensar diferente. É normal na roda dos seus amigos você ser diferente. É normal. Só que você precisa viver na liberdade que Jesus estabeleceu para que você viva. Não fuja dos padrões. Não fuja dos padrões cristãos. Ok? Siga aquilo que Jesus estabeleceu para você viver. Não seja influenciado, adolescente. Não se deixa ser levado pelas amizades que com certeza quando você estiver passando por um mau momento, essas amizades com certeza não estarão lá para te apoiar. Então, não seja levado por coisas que não são bom. E o conselho de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, segue para nós. Examine tudo. Fiquem com o que é bom. Fiquem somente com aquilo que é bom, adolescente. E conclusão. Momentos de conflitos. Olha que interessante que o autor vai dizer. Momentos de conflitos e adversidades são comuns e não poucos. É normal você ter momentos que não concordará com as pessoas dentro da sua casa, normal. Mas cabe a você buscar em Deus sabedoria para fazer de seu lar um lugar de paz, onde todos venham desfrutar de um relacionamento de harmonia e respeito. Adolescente, na sua família, na minha família, há pensamentos diferentes. Eu penso diferente do meu pai, da minha mãe, é diferente. Eu penso diferente. É normal isso. Mas não podemos deixar que essas diferenças se tornem conflitos diários. Que a nossa casa seja uma casa em que nós não desejamos morar, que nós não vemos a hora, nós não esperamos a hora para sair de casa, para ir para a escola, para trabalhar. Não, mas que o nosso lar, que a nossa casa venha ser um lar de paz, de harmonia, que na sua casa, adolescente, venha te dar alegria, que os seus pais, apesar de serem diferentes, eles são diferentes, mas que apesar de tudo isso, vocês possam conviver em harmonia, estar em harmonia, porque é isso que Deus estabeleceu para nós, para que nós venhamos viver em um lar abençoado. Adolescente, ser diferente
não é anormal. Ser diferente não é uma coisa terrível. Não, adolescente. Ser diferente é normal, desde que vocês estejam vivendo na liberdade em que Jesus estabeleceu para vocês viverem, tá? Agradeço a vocês por mais esses minutos. Peço que vocês vejam os próximos vídeos da nossa revista. Deus abençoe grandemente a sua vida